Então, gente, continuando aqui, vamos ver o último ponto aqui sobre a demanda de trabalho. Seria o quê? Seria considerar que, normalmente, a demanda de trabalho é entendida dessa forma que eu estou mostrando aí, negativamente inclinada. Por quê? Porque, com o aumento no nível de emprego, normalmente a gente tem o efeito da produtividade marginal decrescente. Então, o salário nominal e real, mantidos os preços que as firmas se dispõem a pagar, tende a ser decrescente com o nível de emprego, né? Negativamente relacionado com o nível de emprego. Mas como a gente já viu lá na produtividade marginal, existe a exceção à regra da produtividade marginal decrescente. Essa exceção ocorre quando o nível de emprego é muito baixo, de tal forma que os recursos produtivos, outros que não a mão de obra, se tornam relativamente abundantes, de tal forma que o aumento do nível de emprego não só não reduz a produtividade, como pode inclusive aumentar a produtividade, mas isso ocorre no nível de emprego muito baixo. A gente já viu essa curva lá na aula de produtividade marginal, né? E é baseado na ideia do Keynes. E que certamente é algo razoável de se considerar. E considerando então a curva de demanda de trabalho em geral para todo e qualquer nível de emprego, a gente teria uma situação como essa, que a gente já tinha visto essa curva quando falou de produtividade marginal de um único fator de produção, depois para o trabalho, e agora só chamando a atenção que o salário nominal que uma firma, o salário nominal máximo que uma firma se dispõe a pagar, e a economia como um todo se dispõe a pagar, ele pode seguir uma evolução como essa. Sendo que nesse gráfico aí a gente está supondo o quê? Que N2 é um nível de emprego agregado na economia que já é muito baixo. A economia já estaria num nível de desemprego profundo, uma profunda crise econômica. Algo como o famoso anos 30, os famosos anos 30 dos Estados Unidos, né? Da famosa crise dos anos 30, onde o desemprego chegou a 25% da população. Certamente um desemprego elevadíssimo, né? E, consequentemente, o nível de emprego caía a um nível muito baixo, de tal forma que a produtividade, chegou a um ponto em que a produtividade foi maximizada e não mudava com o nível de emprego, pois era abundante os recursos na economia, relativamente abundante, né? Tanto em termos de mão de obra quanto em termos de meio de produção, capital, né? De tal forma que com um nível de emprego muito baixo, abaixo de N2, os salários máximos nominais, mas podemos pensar em salário real também, que as firmas se dispõem a pagar, seria um valor constante, não variaria com o nível de emprego. E para um nível de emprego mais baixo ainda, que esse aí é puramente teórico, né, seria o nível de emprego N1, que eu acho que a economia nunca chegou a um ponto como esse, não há evidência disso, né? Para níveis de emprego menor do que N1, nível de emprego agregado, seria possível que os salários pagos pelas firmas se tornassem positivamente relacionados com o nível de emprego. Dado que o nível de emprego fosse menor que N1, então aumentos do nível de emprego gerariam ganhos de eficiência, o que permitiria às firmas aumentar o salário pago aos trabalhadores. Mas isso é totalmente fora do normal, né? O nível de emprego entre N1 e N2 já é fora do normal. O normal é o nível de emprego estar acima do N2. Mesmo uma profunda crise, como a gente viu aqui no Brasil, 15% de desemprego, fatalmente a gente estaria com um nível de emprego acima de N2. E o que é esse N1 e N2? Esse aí seriam milhões de horas de trabalho ou milhões de trabalhadores, né? Então, você imaginar que no Brasil nossa população economicamente ativa é de 115 milhões, esse N2 aí seria algo como 70 milhões de pessoas que estão trabalhando, tanto no mercado formal quanto informal, né? Mas então essa aí seria a demanda de trabalho, digamos assim, em geral. Não só considerando um alto nível de emprego e o impacto da variação do nível de emprego sobre os salários, considerando que a economia esteja com alto nível de emprego, acima de N2,
mas sim considerando a demanda de trabalho desde o nível de emprego zero até um alto nível de emprego, tá? E com relação à variação da demanda de trabalho, a gente já viu, né? Se aumentar preço ou aumentar produtividade, isso leva a aumento na demanda de trabalho. E daí que a curva de demanda de trabalho poderia se deslocar de ND1 para ND2. O salário máximo nominal, no caso, mas podemos pensar em ter um salário real, se tornaria maior a cada nível de emprego, pois ou os preços aumentaram ou a produtividade dos trabalhadores aumentou. E por quê? Por avanço tecnológico ou aumento no estoque de capital, né? De tal forma que o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego se tornaria maior, né? Mas, de novo, para um nível de emprego razoavelmente alto, acima de N2, o efeito da produtividade marginal decrescente continua existindo. Aumentos do nível de emprego leva a redução do salário nominal que as firmas se dispõem a pagar, né? Supondo preços constantes. E se pensássemos em ter um salário real, o efeito seria o mesmo, tá certo? E a gente poderia escrever isso aí matematicamente, mas vamos fazer só graficamente para ficar o mais intuitivo possível, tá bom? E essa curva aí é importante, porque a gente vai justamente considerar daqui a pouco justamente os Estados Unidos dos anos 30, onde a crise econômica levou o nível de emprego a cair dramaticamente. Algo do tipo caiu abaixo de N2, né? Tinha muita gente desempregada. Mas enfim, essa é a demanda de trabalho. Aí agora vamos falar sobre a oferta de trabalho. E aí o mesmo comentário que eu fiz para demanda de trabalho, né? Existem duas formas de você entender a oferta de trabalho. Você pode entender a oferta de trabalho como sendo as empresas oferecendo trabalho, vagas de trabalho na economia, ou pode entender como sendo os trabalhadores oferecendo esse serviço, produto chamado trabalho na economia. Como pode entender das duas formas. Normalmente em economia, cursos de macroeconomia, entendem oferta de trabalho como sendo uma decisão dos trabalhadores. Então a demanda de trabalho é a decisão das firmas, a oferta de trabalho é a decisão dos trabalhadores. Então a oferta de trabalho significa a quantidade de horas de trabalho que os trabalhadores oferecem na economia. Trabalho é um produto, quem vende é o trabalhador, quem compra são as firmas, tá? Então, oferta de trabalho é uma decisão dos trabalhadores, demanda de trabalho é uma decisão das firmas, isso é uma coisa. Outra coisa, entender a oferta de trabalho dessa forma, a gente também pode entender ela de duas formas. Seria o que? A oferta de trabalho significa, então, a quantidade de horas homem de trabalho que os trabalhadores oferecem na economia, ou o salário mínimo, isso aí tinha que estar entre aspas, esse mínimo, né? É o salário mínimo exigido pelos trabalhadores a cada nível de emprego, né? Sendo que esse salário mínimo aí nada tem a ver com a lei do salário mínimo. Vamos falar sobre a lei do salário mínimo. Mas esse salário mínimo aí eu estou fazendo referência a diferentes pessoas. Cada uma delas possui o seu próprio mínimo exigido para trabalhar e diferentes pessoas possuem diferentes valores mínimos que elas aceitam para trabalhar. Tem quem aceita menos, tem quem aceita mais, né? Ou seja, o mínimo que as pessoas aceitam para trabalhar é o valor que elas exigem no mínimo para trabalhar. Um valor menor que esse, a pessoa abre mão de trabalhar, ela desiste, não vale a pena para ela trabalhar, por N razões, né? Mas então tá, e agora vamos falar sobre oferta de trabalho, vamos desenvolver aqui a curva, né? Mas a questão da oferta de trabalho é o seguinte, a gente tem uma fundamentação microeconômica, tanto para a demanda de trabalho quanto para a oferta de trabalho, a gente tem uma fundamentação microeconômica, a gente pode desenvolver como aqueles problemas de maximização de utilidade que são vistos na microeconomia, aquilo pode ser aplicado aqui também para decidir, para desenvolver a ideia do quanto que o trabalhador e o conjunto de trabalhadores oferecem de trabalho na economia. E nesse tipo de problema, que a gente não vai desenvolver aqui para simplificar, a gente tem o quê? Que de um lado os trabalhadores eles querem, pessoas normais, que são trabalhadores, né? Querem lazer, satisfação, consumir bens e serviços, produtos e serviços, né?
mas para isso eles precisam de renda, né? Numa economia de mercado precisa de salário, né? E daí que o salário os trabalhadores obtêm ao trabalhar, né? Sendo assim, nós temos uma restrição de tempo dos trabalhadores. Eles, de um lado, têm um número máximo de horas disponíveis por dia, né? No qual eles obtêm satisfação ao ter lazer. Só que quanto mais lazer eles tiverem, menos eles podem se dedicar ao trabalho, e daí que menos salário eles vão obter. Então, e a recíproca é verdadeira, quanto mais tempo eles dedicarem a trabalhar, mais salário eles ganham, só que menos tempo eles vão ter para o lazer, que a rigor é o objetivo das pessoas, né, dos trabalhadores, obter uma vida melhor, né? Sendo que, na medida que o salário vai aumentando, o custo relativo de ficar ocioso em relação a trabalhar vai aumentando, e isso vai levando mais trabalhadores. Quem oferece trabalho tende a trabalhar mais com o aumento dos salários, e quem não aceitava trabalhar porque o salário estava muito baixo passa a aceitar trabalhar na medida em que o salário aumenta, né? E aí podemos pensar em termos nominais ou reais, né? Principalmente real, né? Mas com o aumento dos salários a gente tem que a quantidade de horas de trabalho ofertada na economia aumenta, né? E sendo assim, a oferta de trabalho não é uma quantidade específica, é uma função do salário, né? O número de horas de trabalho ofertadas na economia depende, de um lado, da satisfação, né, dos trabalhadores em obter lazer, e do custo que é trabalhar, que classicamente é algo penoso e que não gera utilidade, mas gera salário, que é algo bom que os trabalhadores querem, mas para obter salário eles têm que abrir mão do lazer, né? De qualquer forma, aumentando o salário, cada vez mais horas de trabalho são ofertadas na economia. E as horas de trabalho, a oferta de trabalho na economia, então, é uma função do salário, tá certo? E quanto maior o salário, maior a quantidade ofertada de trabalho na economia, sendo que a oferta de trabalho não é um valor fixo, é uma função, tá certo? Então, vamos ver graficamente. Graficamente, a gente tem o quê? Podemos pensar em termos de salário nominal e em termos de salário real. No gráfico à esquerda, temos a oferta nominal de trabalho. O que é a oferta nominal de trabalho? É a quantidade de horas de trabalho que as pessoas, trabalhadores, se dispõem a ofertar na economia a cada nível de salário nominal. Ou, o que é o mesmo, é o salário nominal exigido pelo conjunto de trabalhadores para trabalhar uma certa quantidade de horas de trabalho, tá certo? Mas então, vamos dizer que para as pessoas ofertarem na economia um volume de horas igual a N1 horas de trabalho, elas exigem um salário igual a W1, 1.000 cruzeiros, digamos assim. A gente estaria no ponto A. Então, para ofertar ofertando N1 horas de trabalho, o salário exigido é W1, ou ao salário de W1, o conjunto de trabalhadores ofereceria N1 horas de trabalho, né? Para haver um aumento na quantidade ofertada de horas de trabalho na economia, de N1 para N2, por exemplo, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que, para obter mais horas de trabalho, para termos mais horas de trabalho sendo ofertadas na economia, é necessário que o salário aumente de W1 para W2, né? De 1.000 cruzeiros para 1.200 cruzeiros, por exemplo, ou 1.500 ou outro valor qualquer. Eu falo em cruzeiro só para a gente esquecer de real, né? Vamos tentar sair da nossa realidade, vamos pensar abstratamente. Podemos falar em unidades monetárias também, né? Mas, enfim, por uma quantidade ofertada de trabalho na economia igual a N1, os trabalhadores exigem um salário igual a W1. Por uma quantidade ofertada de trabalho maior, igual a N2, os trabalhadores exigem um salário maior, igual a W2. Ou, o que é o mesmo, ao salário W1, os trabalhadores oferecem N1. Ao salário W2, os conjuntos de trabalhadores oferecem N2. Aí foi o que eu falei, né? Por N1 tem
menos gente vai, um salário mais baixo, menos gente vai querer trabalhar e quem se dispõe a trabalhar vai querer trabalhar relativamente pouco também. Só vai aceitar esse salário baixo quem precisa muito do salário. E para se obter mais horas de trabalho, a gente tem que recorrer à economia, as firmas vão ter que recorrer aos trabalhadores que têm uma maior exigência salarial, né? Mas aqui nós temos só 2 pontos da nossa função ou curva de oferta nominal de trabalho. Traçando uma linha ligando esses 2 pontos, não seria uma linha reta, é justamente uma curva de oferta de trabalho, né? Pois a um baixo nível de emprego, um baixo nível de salário, tem muita gente na economia que se dispõe a trabalhar por um salário muito baixo. São as pessoas muito pobres, mas na medida que todos eles forem contratados, para se obter mais gente para trabalhar, vamos ter que recorrer às pessoas que exigem salários mais altos. E o salário tende a crescer exponencialmente, pois temos ali o NN, que é o número máximo de pessoas aptas a trabalhar na economia, né? Vamos falar sobre isso. Mas a curva, a oferta de trabalho, então, é uma curva, ela não é um ponto. Nessa economia não tem N1 trabalhadores trabalhando. Existe oferta de trabalho. Se o salário for baixo, a quantidade ofertada de trabalho é relativamente baixa. Por um salário maior, as pessoas se dispõem a trabalhar mais e a quantidade ofertada de trabalho na economia aumenta. Tá certo? Mas, enfim, vamos ver Vamos continuar falando, mas o vídeo está longo, vamos parar por aqui e continuar no próximo. Valeu, tchau.